Uma boa noite, a paz esteja sobre a tua vida, que você possa se encontrar nesse momento em paz, sob a bênção do nosso Deus. Em instantes nós vamos começar mais um estudo, onde nós queremos trazer mais um assunto hoje. E eu confesso que esse assunto que nós vamos falar hoje, ele é mais presente do que nós imaginamos. Eu gostaria que você participasse e eu espero poder ser claro naquilo que eu vou falar, para que você possa entender a respeito desse assunto. Nós vamos falar hoje sobre o medo, sobre como vencer o medo, o que fazer com o medo. Deus tocou no meu coração e eu tenho pedido a Ele sempre a direção para que possamos trazer um assunto que esteja em alta no momento, um assunto onde nós estamos precisando de uma palavra que venha ao nosso encontro. E essa semana eu creio que a palavra é medo. E eu tenho certeza que por um momento ou outro nós passamos por algum tipo de medo. Eu sou o pastor Irno da comunidade Chavô. Os meus pastores, pastor Edmar e pastora Paula. Sou casado com a minha esposa Vanessa, a qual está sempre ao nosso lado, mas nos bastidores. E eu quero convidar você hoje para você aprender a vencer o medo. Todos sentimos medo, ou por um motivo ou outro, todos nós sentimos medo. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer é: qual é o seu medo? Qual é o teu medo? Varia de pessoa para pessoa. Eu tenho alguns medos a qual tive que trabalhar durante a vida para vencê-los. Vão aparecer outros e eu vou ter que trabalhar para vencê-los. Mas hoje, qual é o seu medo? O medo é uma realidade bem presente na vida de todo ser humano. Nós não podemos dizer que o medo é algo que está distante. Não. O medo é algo bem presente na vida de todos nós. Você já parou para pensar que nós colocamos alarme nos carros, grades nas janelas? Alguns tomam remédio por conta mesmo sem necessidade. Sabe o que é isso? Tudo isso é porque nós temos medo. Mesmo que venham falar, não, aqui é um local seguro, tranquilo, nós nos prevenimos. Porque o medo faz parte da nossa vida. E há muitos medos por aí, assolando a paz de pessoas, de famílias inteiras. Num país onde está cheio de injustiças, multidões andam sob o domínio do medo. Para onde nós olhamos, alguma coisa levanta o medo em nossa vida. Sim, há vários tipos de medo. Tem a cardiofobia, claustrofobia, patofobia, hidrofobia, blatafobia, necrofobia, acrofobia, e aí vai. Tem medo de tudo quanto é tipo. Mas nós temos medo do quê? Nós temos medo de ser traído. Nós temos medo de ser rejeitado. Nós temos medo de ser infeliz. Nós temos medo de ficar doente. Alguns têm medo de envelhecer, medo de morrer, medo de fracassar,
medo da insegurança que impera em nosso país, medo da injustiça, medo da vida, medo do desconhecido. Cada um tem o seu medo e poderíamos enumerar muitos outros medos. Até os grandes personagens da Bíblia tiveram medo. Se olharmos para Elias, Elias teve um homem usado por Deus, profetizou, venceu os 450 profetas de Baal, orou, desceu fogo do céu, orou e não choveu. Mas de repente ele teve medo de uma mulher e fugiu. Moisés, um grande homem de Deus, mas antes de começar a caminhada com Deus, Moisés fugiu do palácio e foi para o deserto, com medo. E o que falaram os discípulos de Jesus no barco, naquela tempestade? Todos estavam com medo. E Pedro fala assim, mas ele foi corajoso, ele andou sobre as águas. Sim, é verdade, ele andou sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele olhou para o lado, viu a ventania, viu o mar agitado e teve medo e começou a afundar. Mas o que é medo? Medo é antecipar uma coisa ruim e ficar preocupado com ela. Uma pessoa pode ter medo do que vai acontecer com ela ou com outra pessoa. E muitas vezes é algo que nós premeditamos e nem acontece. Mas o medo está presente em nossa vida e nós temos medo. Tem pessoas que têm medo de sair na rua, medo de passar embaixo de uma escada, que algum mal pode acontecer. O medo ele pode ser muito útil e bom. Mas quando o medo pode ser bom? Bom, o medo é bom quando ele serve de aviso. O medo instintivo nos protege de situações perigosas, nos avisando do perigo e nos livrando de situações perigosas. Quantas vezes você não fez algo perigoso porque sentiu medo? E depois você percebeu que o medo te livrou de uma grande enrascada. O medo pode ser bom quando ele ajuda a evitar o mal. O medo das consequências negativas pode nos proteger de fazer coisas muito erradas. O medo das consequências, ele pode nos ajudar e beneficiar nossa vida. Muitas vezes nós sentimos medo e nós não fazemos alguma coisa. E por não fazermos, nós somos libertos de um grande problema. Por exemplo, quem tem medo da prisão, ele vai cuidar para não ir para lá. Agora, quem não tem medo da prisão, não tem medo do castigo de Deus, não tem problema em matar outra pessoa. A pessoa não tem medo, então para ela não tem problema. Mas quem tem medo, ele começa a pensar nas consequências. E esse medo é bom. O medo é bom quando o medo me leva até Deus. Às vezes quando o medo é muito e a situação está fora do meu controle, aí eu confio em Deus. O medo nos ajuda a lembrar que sem Deus estamos perdidos. É isso que diz em Salmo 56, 3 e 4. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Nós vemos que o medo ele tem as suas vantagens. E quando o medo é ruim? O medo é ruim quando ele te paralisa. A vida não pode parar por causa do medo do futuro.
Não sabemos o que vai acontecer e não adianta ficar preocupado com as coisas ruins que poderão acontecer. Se nós nos preocuparmos com o amanhã, com o futuro, nós não vamos nos preparar para enfrentar esse futuro. O medo me impede de eu me preparar para enfrentar o futuro desconhecido. O medo é ruim quando me leva às más decisões. O medo pode distorcer a realidade. Quem tem medo pode tomar a decisão errada porque só está pensando no medo que tem, não em o que é melhor. E nesse momento, o medo vai fazer com que a pessoa tome atitudes erradas, porque ela não para raciocinar. O medo paralisa ela. O medo faz com que ela tome decisões erradas. Em 1 Samuel 15, 24 diz assim: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor, as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados, eu os atendi. Nessa passagem, Saul cedeu ao pedido dos soldados. Ele teve medo dos soldados e cedeu. Ele não confiou em Deus. Se ele tivesse confiado em Deus, Deus teria dado a vitória para ele. O medo ele é ruim quando ele causa desespero. Quando esquecemos de Deus, o medo destrói a esperança. Quando o medo faz com que eu entre em desespero por alguma situação, certamente eu não terei esperança de vencer aquela situação, porque nesse momento eu esqueço que eu tenho um Deus a meu favor. O medo atinge a todos. O medo não escolhe idade, o medo não escolhe sexo, o medo não escolhe cor, o medo não escolhe status social, o medo não escolhe nenhum, não tem, é para todos. O medo atinge a todos, entretanto alguns possuem um medo além do permitido. Triste é você se você não tiver medo de nada. Você corre muito perigo. Só que o medo ele não pode ser além de um nível permitido. Ter medo não é problema. Contudo, quando o medo domina você, aí começa uma série de problemas. O medo não pode te escravizar. O medo pode impedir o nosso sucesso. O medo pode impedir a nossa felicidade. O medo gera doenças crônicas, psicossomáticas, insônia. O medo produz pessoas amargas, azedas, com uma autoestima de imagem totalmente negativa. O medo, quando ele é além do limite, ele é muito perigoso. E eu quero dizer para você que você precisa vencer os medos. Vença o medo. Aí você vai falar, mas pastor, como que eu posso vencer? Podemos vencer o medo confiando em Deus. Em Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. O que determina a nossa vida não é o nosso QI. Muitos dizem, não, você tem que ter um QI alto, você tem que ter um QI de tanto. O que determina a nossa vida não é o nosso QI, mas o nosso QA. QI é quociente de inteligência, mas o QA é quociente de atitude. Isso significa que em relação aos medos, é a nossa atitude que faz a diferença. A tua atitude perante uma situação onde você está passando por um medo
vai fazer a diferença se o medo vai te escravizar ou se você vai ser liberto desse medo. Não adianta ter um QI alto e um QA pequeno. Tenha um QA consciente de atitude com um nível elevado. Tenha uma atitude renovada. E enfrente o medo. Mas como, pastor, eu posso enfrentar o medo? A primeira forma de fazê-lo é admitindo e identificando a presença do medo numa situação. O porquê é que esse teu problema não se resolve? É por medo de você agir? É por medo de você falar? Se o medo estiver impedindo você, você tem que identificar isso. No momento em que você identificar a presença do medo na situação, tem uma segunda forma, que é compartilhando com alguém que possa te ajudar. Converse com um amigo, mas um amigo que queira o teu bem, não aquele amigo que só quer o que você tem para dar. Porque tem muitos amigos, e nessa pandemia agora, nós percebemos que muitas pessoas eram amigos por aquilo que poderíamos dar a essas pessoas. Muitos se afastaram. Então, quando você identificar a presença do medo numa situação, compartilhe com alguém que seja teu amigo, alguém que possa te ajudar. Converse com essa pessoa, ore junto com essa pessoa, reze junto com essa pessoa, medite junto com essa pessoa. Diga a essa pessoa o que você está sentindo. Diga, olha, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. E coloque perante Deus essa situação, indiferente de religião. Coloca perante o Deus Supremo essa situação e peça ajuda, alguém que possa orar com você, dar bons conselhos. Quando você coloca o medo para fora, você está tendo coragem de enfrentá-lo, pois está colocando em ação a atitude de decidir mudar. Deixar de ser um escravo do medo e passar a ser autoridade em cima do medo. Nós temos que também lembrar que nós temos que nos estar libertando dos fracassos do passado. Sabia que tem muitas pessoas que não conseguem ter um futuro promissor, um presente feliz, porque eles ainda estão atrelados ao fracasso do passado. Não seja um prisioneiro do passado. Não se deixe intimidar pelo passado. Livre-se das marcas do passado. Reescreva a sua história de vida. Uma nova história, um recomeço. Muitas pessoas fizeram do passado um mapa de vida, um guia, nos quais caminham sempre dirigidos pelas setas do medo, pelos traumas passados. E se você não se livrar do passado, eles vão te seguir. Esse tipo de vida lesa a nossa existência, empobrece o nosso potencial por condicionarmos ao ontem, o hoje e o amanhã, obstruindo o nosso futuro. Tudo isso faz mal e torna a nossa vida medíocre. É aquela pessoa que não segue em frente, não consegue seguir em frente. Por quê? Porque ela está condicionada ainda a um fracasso do passado. E ela tem medo de fracassar novamente. Devemos compreender o passado como experiência de escola e não como uma prisão. O passado nos serve como alerta para não cometermos os mesmos erros. Nos serve como indicador de perigo. Contudo, não podemos nos aproximar, ficar preso. Não pode nos impedir de viver aquilo que já aconteceu. Porque se o passado me impede de eu tomar
decisão para a minha vida no presente e no futuro, eu estou preso nele e eu não posso. O passado tem que ser uma escola para mim, não uma prisão. Se o passado não te matou, então ele te fortaleceu. Você ainda não descobriu que as derrotas que você teve lá no passado, você ainda não descobriu que os prejuízos que você teve lá no passado, você ainda não descobriu que a infelicidade que você teve lá no passado te fortaleceu. Aquilo que aconteceu no passado que não foi bom, não te matou, então te fortaleceu para você ter um futuro melhor. Olhe para os traumas do passado como uma experiência para você ter um futuro melhor. Quem está preso no passado não é feliz no presente e impede de ser feliz no futuro. Anote isso. Quem está preso a alguma atitude do passado não é feliz no presente e ainda impede de ser feliz no futuro. O melhor é crer na palavra de Deus. Jesus disse: não temais. A palavra de Deus diz que Jesus estará para sempre conosco, até a consumação dos séculos. Está lá em Mateus 28, 20. Portanto, não tema. Jesus está com você agora e sempre estará. Tome posse da palavra de Deus. Você é um vencedor. Você é guardado pelo Senhor. A palavra de Deus diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Deus não te deu um espírito de covardia. Não, de amor e equilíbrio, para que você possa usar os traumas passados para ter um presente e um futuro melhor. Em Salmos 91, tantos gostam desse salmo, deixam a Bíblia aberta nesse salmo, mas às vezes não olham o que está escrito lá. Diz assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o que protejam em todos os seus caminhos. Veja, Salmos 91, 9. Deus dará ordem aos anjos para que te protejam em todos os seus caminhos. Em Salmos 46, 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza nossa e auxílio sempre presente nos momentos de medo. Quem sabe a pessoa que está do teu lado não pode nem te ajudar no momento de medo, mas tem um Deus que está pronto a te ajudar. Em Isaías 41, 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. É Deus falando. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Ora, se eu creio em Deus, eu devo crer naquilo que está na palavra dele. Em Josué 1,9 diz assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Glória a Deus. Diz mais a palavra de Deus: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Isaías 41, 13. Em 1 Pedro 5, 7 diz assim: lançando sobre ele todo o vosso medo, porque ele tem cuidado de vós. Qual é o seu medo hoje? O que é que está impedindo de você viver em paz hoje? Qual é o seu medo que está impedindo de você prosseguir com esperança para o amanhã? Medo da pandemia, Covid, medo de falta de dinheiro, de emprego, saúde. Em
todas essas coisas o Senhor é contigo se tu apenas depositares no Senhor a tua necessidade. Deus está com as mãos estendidas para te abençoar, com os ouvidos abertos, atentos a teu clamor, ao teu pedido. O teu medo não pode impedir você de você ter uma família feliz. O teu medo não pode impedir de você ter uma família abençoada. O medo não pode estragar a tua felicidade. O medo não pode estragar o teu relacionamento. O medo não pode estragar a tua vida. Se você está passando por mas não interessa, qualquer medo, qualquer espécie de medo, creia que Deus está pronto para entrar com providências e te libertar desse medo. Pense qual é o teu medo hoje. Que nós vamos fazer uma oração. E eu creio que Deus vai entrar com providência nesse teu pedido, nesse teu medo. Porque o medo ele é bom quando ele nos ajuda. O medo ele é bom quando ele nos protege de situações. Mas quando o medo atrapalha a nossa vida, quando o medo estraga o nosso futuro e o nosso presente, não é bom. Porque a palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você crê nisso? Feche os teus olhos. E em pensamento eleve a Deus o teu medo, entregando ao Senhor esse medo. Senhor meu Deus, eis essas vidas que estão agora ouvindo esta palavra, Senhor. Muitos medos, papai amado, existem nesse mundo, Senhor amado. Muitos estão sendo assolados por vários tipos de medo, Senhor. Mas, Senhor, agora tem vida, Senhor amado, entregando este medo nas tuas mãos. Tem vidas depositando aos teus pés esse medo. Tem vidas, papai amado, clamando para serem libertos do medo. Senhor da glória, em nome de Jesus, liberta essas vidas deste medo, Senhor amado, para que elas possam, Senhor da glória, ter uma vida abençoada, ter uma vida feliz, e que o medo não venha atrapalhar deles terem vitória, o medo não venha atrapalhar deles serem felizes e abençoados. Senhor, sobre a vida de cada um agora, eu profetizo a bênção e a vitória em nome de Jesus. Receba a tua bênção e a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Eu sou muito grato por você estar conosco. Nós fazíamos toda quarta-feira, mas devido a uma mudança na igreja, ao culto presencial, que nós temos as quartas-feiras, que também passa ao vivo, nós vamos fazer às quintas-feiras, procurando sempre trazer uma palavra que venha de encontro ao teu coração. Eu agradeço por você estar aí. Eu agradeço a Deus. Agradeço de coração aos meus pastores, pastor Edmar e pastora Paula. Agradeço a minha esposa, Vanessa, a minha família. Hoje a Milene e a Josiane estão conosco. Eu agradeço por Deus, pela vida de cada um. E que assim, o grande amor de Deus Pai possa estar sobre a tua vida e o medo não exista mais nessa situação. Receba a bênção em nome de Jesus. Shalom.